Fala pessoal, beleza com vocês? Então nessa nossa nova videoaula nós iremos retomar os sinais de pontuação. Na videoaula anterior a gente viu alguns dos sinais e nessa nova videoaula nós iremos tratar especificamente do uso da vírgula. Então solta a vinheta. Então, galerinha, essa nossa nova videoaula de hoje, ela é chamada de Vai uma vírgula aí? Porque nós iremos tratar justamente da usualidade apenas da vírgula. No nosso dia a dia, geralmente a gente tem mais dificuldade em utilizar a vírgula nos lugares adequados. Então, a gente pode até dizer que a vírgula é um sinal de pontuação com maior dificuldade, um leque maior de possibilidades de uso. Então, é onde as pessoas costumam ter mais dificuldade também para utilizar a vírgula no lugar correto, no momento que está escrevendo. Então, nós vamos ver algumas situações, específicas que nós precisamos compreender de início. Claro que não são todas, mas algumas que são importantes. E mais para frente a gente vê outras situações complementando essa usualidade da vírgula. Então vamos lá. Primeira situação que a vírgula ela pode ser utilizada é para separar nomes próprios de lugar da data. Então, geralmente a gente vê isso quando a gente está escrevendo carta, que a gente escreve a data justamente dessa forma que está aqui. Um exemplo é Petrolina, 24 de março de 2020. Então, nós temos inicialmente Petrolina como o nome próprio desse lugar, a cidade, Posteriormente, nós temos a data, 24 de março de 2020, separados, data de nome próprio de lugar, por uma vírgula. Então, a gente usa a vírgula para separar o nome próprio de lugar da data. Isolar termos dispostos em uma enumeração, ou seja, uma sequência de ações, nesse caso, aconteceu, e a cada ação feita, ela precisa ser separada. Então, no exemplo que nós temos fomos ao cinema, tomamos sorvete, visitamos o bosque e depois voltamos para casa. Então, nós temos duas vírgulas utilizadas para separar três ações aqui. A primeira ação que essa vírgula separou é fomos ao cinema. A segunda ação, tomamos sorvete. A terceira ação, visitamos o bosque. Então, nós vemos que essa vírgula ela foi usada para separar essa enumeração. Por último, antes da última ação realizada, que foi voltar para casa, utilizou-se o i. O i ele é utilizado na intenção de acréscimo, de adicionar algo a mais na nossa frase. Então, além de ir ao cinema, de tomar sorvete, de visitar o bosque, também voltaram para casa. Então, é algo que foi adicionado nessa frase. A vírgula, mais uma vez, ela foi usada para separar as ações que foram feitas nessa frase. Em seguida, nós temos o vocativo, separar o vocativo. O vocativo é algo que na videoaula que nós falamos sobre carta, nós falamos que é justamente o chamamento, o chamar. Então, muitas vezes a gente fala, Maria, vem cá, João, vamos passear, mãe, estou com fome. Todas as vezes que a gente chama, mãe, João, Maria, nós estamos usando o vocativo. Então, nós temos o exemplo aqui da frase, caro amigo, empreste-me o livro. Então, nós temos caro amigo separado de empreste-me o livro. Justamente porque caro amigo, a quem eu estou me referindo, é o meu vocativo, ele precisa ser separado. Então, caro amigo é o vocativo desta frase. Porém, nesse exemplo, o vocativo ele está no início da frase. No entanto, ele não é obrigatoriamente sempre no início. Às vezes a gente pode dizer também, utilizar no final.
Então eu poderia ter dito: empreste-me o livro, caro amigo. É uma outra forma de usualidade da vírgula, do vocativo. Ah, mas e se for no final? Se for no começo, eu boto a vírgula após o vocativo. E se for no final? Se for no final, nós usamos a vírgula antes do vocativo, certo? Então, depois do vocativo, nós temos o aposto. Aposto é um termozinho um pouco diferente, que a gente não é acostumado a ouvir. Então, para falar sobre o aposto, nós iremos primeiro observar essa frase. Beatriz viajou. Quando nós falamos Beatriz viajou, nós já compreendemos a ideia que essa frase quer passar. No entanto, eu posso acrescentar alguma informação nessa frase que não vai fazer diferença, porque o sentido dessa frase não vai mudar. Eu vou apenas acrescentar algo a mais. Então, por exemplo, Beatriz, amiga de minha prima, viajou. Nessa frase, nessa segunda frase, eu acrescentei amiga de minha prima. Essa parte que eu acrescentei nessa frase, eu utilizei ela entre duas vírgulas. Eu coloquei uma vírgula antes e uma vírgula após essa partezinha, esse trechozinho que eu acrescentei. Justamente porque é um trecho que eu acrescentei informando algo sobre Beatriz. Eu apenas quis dizer, esclarecer nessa frase, por exemplo, que Beatriz é amiga da minha prima e que ela viajou. Então, se eu utilizar ou não utilizar esse trecho, amiga de minha prima, a frase vai continuar tendo o mesmo sentido. Então, quando eu utilizo essa explicação ou essa informação que eu acrescentei sobre alguém, eu estou usando um aposto. É algo explicativo, um acréscimo de uma informação. Aposto. Então, nós temos o aposto aqui, que foi justamente a parte que eu acrescentei sobre Beatriz. Em seguida, nós vamos utilizar também a vírgula para separar expressões adverbiais. O que são expressões adverbiais? São expressões que dão uma ideia de tempo, de lugar, de modo, de intensidade. Então, vamos ver primeiro na separação de palavras que indicam tempo. Ontem, eu e minha família fomos ao cinema. Então, se eu for observar nessa frase, há uma palavra que indica o tempo, que é justamente a palavra ontem. Ontem, ela indicando o tempo, ela vai ser separada por vírgula do restante da frase. Um detalhe importante que nós falamos anteriormente sobre o vocativo. Eu falei que o vocativo ele pode ser no início ou pode ser no final. Beleza. As expressões que indicam tempo, elas também têm uma particularidade. Elas podem estar no início ou elas podem estar intercaladas. O que quer dizer isso? Elas podem estar no meio da frase. Então, nós vimos o primeiro exemplo, que a palavra que indica tempo, ela está no início. Nessa segunda frase, a mesma frase, porém com uma ordem diferente das palavras, diz que eu e minha família fomos ontem ao cinema. Então, a palavra que indica tempo, ela está intercalada, ela está no meio da frase e ela está também separada por vírgulas, vírgula antes e vírgula depois. Ela está entre vírgulas, que continua indicando tempo. Em seguida, nós temos lugar. Lugar, nós também vamos seguir a mesma ideiazinha. Na casa dos meus avós, toda a família se reúne aos domingos. Temos qual é o lugar que essa frase está se referindo. Esse lugar é na casa dos meus avós. Justamente por isso que essa vírgula está após o lugar, após o trechozinho que fala da casa dos avós. Temos a palavra que indica lugar no
início da frase. No segundo exemplo, nós temos essa palavra, esse trecho que indica lugar no meio. Então nós temos todos os domingos, na casa dos meus avós, toda a família se reúne. Então nós temos aqui a ideia de lugar intercalada no meio da frase. Modo: tranquilamente, o professor entrou na sala de aula. Qual foi o modo que o professor entrou na sala de aula? Tranquilamente. Então, o professor estava tranquilo. Então, por isso que a palavra tranquilamente ela é isolada pela vírgula. Também no início da frase. Por isso que só tem a vírgula após a ideia de modo. Então, tranquilamente, o professor entrou na sala de aula, separados pela vírgula. Em seguida, nós temos essa mesma frase também agora com a ideia de modo intercalada. Então, nós temos o professor tranquilamente entrou na sala de aula. Então, nós já vemos que agora, por estar no meio da frase, o modo, a palavra que dá a ideia de modo, ele tem uma vírgula antes e depois, ele está isolado e ele dá, como foi dito, a ideia de modo também. O modo, ele está dessa forma, disposto dessa forma. Então, quando são palavras que dão ideia de modo, de lugar ou de tempo, a gente pode usar no início ou intercalado, ou no meio da frase. Se for no início, nós temos uma vírgula apenas após essa palavra ou expressão que dê ideia, essa ideia. Se for no meio da frase intercalada, nós utilizamos a vírgula antes e depois desse trecho que dá essa ideia. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal, e vamos visualizar, dar like e compartilhar o nosso vídeo. Valeu! Fala, pessoal, beleza com vocês? Então, nessa nossa nova videoaula, nós iremos retomar os sinais de pontuação. Na aula anterior, na videoaula anterior, a gente viu alguns dos sinais e nessa nova videoaula nós iremos tratar especificamente do uso da vírgula. Então, solta a vinheta!